Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, novo rumor sobre castelhanos no Flamengo em janeiro. Atlético de Madrid, de olho em renovação de Felipe Luiz. Plata, titular contra a Argentina. Arrasca e Varela, cortados da seleção uruguaia. E morre ex-presidente do Flamengo. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Traz diariamente notícias provenientes do exterior, falando do Mengão, tendo o lado de cada notícia, tudo sobre as negociações que podem acontecer no Flamengo com uma visão europeia, com uma visão das fontes aqui da Europa e não do Brasil. Você consegue ver todos os lados da negociação aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho. Meus amigos, vamos começar com uma notícia triste, né? Morre no Rio de Janeiro Antônio Augusto Dunches de Abranches, presidente do Flamengo, né? Presidente do Flamengo, bicampeão brasileiro em 82 e em 83, campeão da Libertadores em 81, campeão do mundo em 81. Só isso poderia ele colocar ali na prateleira um dos melhores presidentes do Flamengo de todos os tempos. Mas, infelizmente, ele cometeu talvez o maior erro de todos os tempos que um presidente do Flamengo poderia cometer, que foi a venda do Zico para a Udinese, né? E aí não conseguiu nem terminar o seu mandato. Mas fica aqui a nossa solidariedade, o nosso conforto à família, né? Rodrigo Dunches foi vice-presidente de Rodolfo Landim na última administração e disputou a eleição e perdeu para o BAP, né? O Flamengo, inclusive, solta aí uma nota de pêsames, né? O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento de Antônio Augusto Dunches de Abranches, presidente do Flamengo entre 18 de dezembro de 1980 e 14 de agosto de 1983, né? Logo depois ele saiu, ele não terminou o mandato, depois de não conseguiu politicamente se manter depois da venda do Zico. Por sua vez, a diretoria rubro-negra ressaltou a atuação do dirigente como advogado e a sequência de títulos obtidos na sua administração, né, em 81, 82 e 83. Advogado respeitado e apaixonado pelo Flamengo, Dunches de Abranches liderou o clube em um dos períodos mais vitoriosos da nossa história. Sob sua gestão, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de 81 e a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes, além de 2 campeonatos brasileiros, 82 e 83. Por fim, consolidou e apontou o legado deixado pelo ex-presidente, expressou condolências à torcida e aos familiares. Sua administração consolidou o Flamengo como potência nacional e mundial. Nesse momento de luto, o Flamengo se solidariza com os familiares e amigos de toda a nação rubro-negra, agradecendo pelo legado de conquistas e de paixão deixado por Dunches de Abranches. Sua memória permanecerá sempre na história do mais querido. Tá aí, né, as minhas condolências e os meus sentimentos a toda a família e a todo o rubro-negro também pelo falecimento aí de um dos seus presidentes. Meus amigos, vamos falar de eliminatórias, hein? E uma coisa boa para o Flamengo, boa, né? Uma coisa boa e outra ruim, né? Arrascaeta e Varela foram cortados do último jogo do Uruguai. O Varela volta contundido, né? Consegue uma contusão depois de uma excelente atuação no 3-0 contra o Peru. E ele volta, e o Uruguai, acho que consternado aí por ter mais uma vez atrapalhado o Flamengo, manda a Arrascaeta também, entendendo o trabalho que tem sido feito com a Arrascaeta de preservação, né? E o Arrascaeta volta, o Arrascaeta vai ser muito importante nessa sequência de jogos pelo Flamengo, principalmente nos 2 jogos
contra o Estudiantes, né? Uma boa notícia para o Mengão. O Varela, espero que se recupere rapidamente. Para o Varela, a gente tem o Emerson Royal, que deve estar melhor fisicamente, pode aí ter a sua chance de tirar a titularidade do Varela, que vem, na minha opinião, vivendo a melhor fase dele com a camisa do Flamengo. Meus amigos, diferente de Arrasca e Varela, quem deve ser utilizado com força total nessa terça-feira é o Gonçalo Plata. É isso mesmo, meus amigos. Gonçalo Plata, que foi poupado no jogo contra a Colômbia, no 0-0, contra o Paraguai, melhor dizendo. Foi poupado, entrou só aos 20 minutos do segundo tempo. Ele será titular contra a Argentina no último jogo das eliminatórias do Equador. Lembrando, Gonçalo Plata, pela seleção argentina, é talvez considerado nesse momento, né, o maior jogador, né? Tem o Caicedo também do Chelsea, mas o Gonçalo Plata é a principal força ofensiva do Equador nesse momento. Então, deve ser um jogador que pode chegar desgastado aí para o jogo de domingo contra o Juventude, né? A gente tem que vencer um tabu de 28 anos. Há 28 anos o Flamengo não ganha lá em Caxias do Sul do Juventude. Então, é uma situação aí que a gente vai precisar do jogador, mas pode ser uma opção para o segundo tempo também. Meus amigos, vamos para a Espanha. Vamos para a Espanha. Atlético de Madrid de olho na renovação de contrato de Felipe Luiz. É isso mesmo. O treinador argentino tem contrato com mais 2 temporadas com o Atlético, mas alguns já falam do seu futuro. É isso mesmo, meus amigos, né? O Simeone tem contrato até o final de 2027, mas os maus resultados começam a fazer com que se tenha aí uma dúvida em relação à continuidade do Cholo Simeone, como dizem os atleticanos de Madrid, para esses próximos 2 anos. E eles têm aí um nome, um pule de 10 certo, que é o Felipe Luiz, né? Como futuro treinador. E estão de olho nessa renovação dele com o Flamengo, estão acompanhando de perto a possibilidade do Felipe Luiz renovar com o Flamengo. Por quê? Porque contam com o jogador como futuro técnico do Atlético de Madrid. É isso mesmo, meus amigos. Então, presidente BAP, acerta essa renovação logo, é importante que o Flamengo não demole, né? Não fica mendigando ali um tostão para cá, outro tostão para lá, paga o que o Felipe Luiz pede e merece, para que a gente não perca ele antecipadamente para o Atlético de Madrid. Um dia a gente vai perder, não tem jeito, né? Mas que essa data se prolongue bastante. E é importante começar a trabalhar a longo prazo a substituição, né, do Felipe Luiz lá na frente. Começar aí a preparar o sucessor do Felipe Luiz. Meus amigos, na Itália, de novo, mercado de transferências da Lazio, Castellanos tem um futuro misterioso no clube e novo rumor cresce. Rumores persistentes envolvendo Castellanos e Flamengo para uma contratação em janeiro. O mercado de transferências da Lazio continua centro de atenções e um dos nomes mais comentados é o de Tati Castellanos. Jornal da Itália, tá? O atacante argentino chegou à temporada passada com grandes expectativas. Já pode estar deixando a cidade de Roma em apenas um ano nos bianco-celeste. A imprensa brasileira reaviva a possibilidade da saída, insistindo no forte interesse do Flamengo. Em janeiro, o Flamengo poderá fazer uma nova proposta, já com a Lazio resolvendo o seu problema de transfer ban e possibilitando o Flamengo a contratar o jogador. Queria saber de você, meu amigo, né? Mesmo com a janela fechada, a gente traz notícias aqui já para a janela de janeiro. Ou é a Itália que diz isso? Você acha que Tati Castellanos pode vir a ser um reforço para o Mengão?
Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante a sua inscrição no canal. Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.